morceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre todas as minhas impressões sobre a segunda temporada da série da Wandinha. Eu sei que eu ainda não trouxe pra vocês um vídeo falando sobre a primeira temporada da Wandinha, mas pra aproveitar o hype, eu queria muito falar de algumas coisas sobre a segunda temporada, então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Então por isso que no vídeo de hoje eu vou pontuar algumas coisas e não falar sobre o que acontece na série em si, cena por cena e tudo mais. E eu já quero começar falando sobre o roteiro, gente, porque pra mim a história da segunda temporada ela foi bem melhor do que a história que colocaram pra primeira temporada, né? Então, o roteiro ele é bem amarradinho, ele envolve totalmente o passado da família da Wandinha e aí vai intercalando todos os pontos, então a história é super amarrada. Então, intercala com o passado dos pais da Wandinha, com o vilão, com o Tyler, com a própria Wandinha e também com o Feioso, gente. Até o arco do Feioso tem uma importância narrativa aqui no roteiro, então eu achei isso super criativo. E por falar na Wandinha, gente, eu senti a personagem basicamente a mesma coisa da primeira temporada, eu não senti uma evolução de personagem, uma mudança. Pra mim, ela tá, assim, claramente como a primeira personalidade que ela tinha na primeira temporada, né? E nessa segunda temporada ela fez de tudo pra poder salvar a Enid. Então, eu não senti nada de diferente nela. Já a Enid mudou quase tudo nela, né, gente? Ninguém gostou, na verdade, de como que a Enid ficou nessa segunda temporada. Ela mudou tanto o visual dela como a personalidade dela, né? Ninguém gostou do que ela fez com o Ajax. E, assim, claramente, teve uma mudança drástica, porque a Enid da primeira temporada jamais faria aquilo que ela fez com o Ajax, né? Ela aparentemente ficou com o Bruno porque ela se identificou com ele, porque ele também virou lobo muito mais tarde na família dele, assim como ela e tudo mais. Então ela se identificou com ele, mas assim, ela não faria isso se fosse a Enid da primeira temporada, né? Ela não faria isso com o Ajax. Essas mudanças da personagem da Enid vieram devido a Jenna Ortega ter mais uma participação ativa na produção dessa segunda temporada. Então, pelo que eu entendi, foi devido a isso que tiveram todas essas mudanças com a personagem da Enid. Essas mudanças bem ruins, na verdade, né? As atitudes dela contradizem muito com aquilo que ela acreditava na primeira temporada, de que diferentes espécies podem ter uma relação. Então estragou totalmente o personagem. A Agnes foi uma surpresa muito boa na temporada, porque ela é muito fofa, leal, tem carisma e identidade. Inclusive, foi pelos olhos grandes da atriz que ela conseguiu esse papel, já que a personagem dela é aquela pessoa que tá sempre observando tudo. Logo após ela mandar um vídeo teste, ela já conseguiu um teste online com a atriz Jenna Ortega e com a Emma Myers, e elas tiveram muita química. Algo que fez eu ficar encantada no final foi a dança das duas, da Enid e da Agnes no final, dançando a música nova da Lady Gaga, Dead Dance. Inclusive, falam que a Lady Gaga estava presente nos bastidores para gravar essa cena. Os passos que elas fazem são praticamente os mesmos da dança que a Lady Gaga faz no clipe, onde ela protagoniza uma boneca que ganha vida junto com as outras e começa a dançar. E esse clipe foi gravado lá na Ilha das Bonecas, que é um cemitério de bonecas, na verdade, lá no México. Eu gostei muito que o Feioso teve mais participação nessa segunda temporada. Eu achava que ele ia ter mais momentos com a Wandinha, né, tipo, junto com ela. Mas depois que eu assisti isso, não foi uma coisa que me incomodou. Eu também gostei muito do poder, né, de raios que ele demonstrou ter na segunda temporada. E pra mim, ele continua sendo aquele personagem inocente, né, diferente da irmã dele. Mas pra mim, todo o papel que ele teve na escola foi essencial pra fazer a narrativa andar e chegar no final que chegou. No caso, ele com o Slurp e tudo mais. O Eugene já foi um personagem que me decepcionou um pouco, porque na primeira temporada ele era totalmente inseguro, ele não tinha amigos, não sabia fazer amizade e tudo mais, era totalmente solitário. E agora, nessa segunda temporada, o Feioso, querendo fazer amizade com ele tratou o Feioso exatamente da forma que tratavam ele. E assim, eu não sei o que fizeram com esse personagem, porque também ele claramente não teria esse tipo de atitude, assim como a Enid. Então, pra mim, ele foi uma decepção. Já a Bianca continua maravilhosa nessa segunda temporada, e eu achei muito criativo como que a história da mãe dela tem ligação com o diretor da escola. E por falar nele, gente, eu acho sempre muito clichê que o novo diretor da escola seja o vilão da história. Eu não acho que ele seja um vilão forte,
na verdade, porque não me pegou de surpresa quando a gente viu que ele era um vilão, até porque ele nem é o vilão principal da trama. Então, não tenho muito o que falar dele. Agora, uma coisa que me chateou muito foi a participação da Lady Gaga nessa segunda temporada, né? Porque desde quando a gente soube que ela ia participar, eu jurava que ela ia ser a tia Ofélia, né? A tia da Wandinha. Mas a participação dela foi super minúscula aqui. E assim, fiquei bem chateada com isso. Acho que seria bem mais legal se ela fosse a Ofélia, né? A tia da Wandinha. A notícia também continua maravilhosa, tirando o fato de que a atriz teve que mudar a aparência dela, né? Teve que mudar o rostinho dela pra poder deixar a personagem dela mais jovem. Aparentemente foi por isso que ela fez essas mudanças, é pra mostrar que a personagem dela não envelhece. E eu também não gostei da relação que ela teve com a Wandinha nessa segunda temporada. De novo, aquela relação quebrada e cheia de problemas. Tipo, eu acho que isso já cansou, sabe? Elas terem atrito o tempo todo. Isso já cansou. Eu espero muito que não tenha na terceira temporada. A avó da Wandinha também não tenho muita coisa pra falar dela. Eu gostei da participação dela, mas eu não tenho muita coisa pra falar. Eu acho que ela vai ter muito mais destaque agora na terceira temporada. Agora vamos falar do Tyler, gente. Pra mim, ele claramente ainda ama a Wandinha. E isso, pra mim, era uma teoria. Só que depois que eu fui atrás de algumas informações, eu vi que isso pode ser um fato. Porque ele manda flores mortas pra Wandinha, ele vai visitar ela no hospital várias vezes quando ela tá internada. Só que isso não mostra, né? Mas dá a entender que ele vai visitar ela várias vezes. E ele tava fraco nessa época, porque ele tinha acabado de se transformar, né? De Hyde pra humano. Então, ele mesmo assim vai visitar ela. Quando ela vai fazer todo o bagulhete lá pra ela ser a nova dona dele, ele deixa, ele não faz nada, ele não tem reação nenhuma. Isso só não aconteceu porque a mãe dele chegou bem na hora e impediu. Mas ele não ia fazer nada, ele ia deixar isso acontecer. A Jenna Ortega já explicou que nessa segunda temporada não teria romance entre a Wandinha e algum personagem, porque não combina com a personagem da Wandinha ter romance. Mas vamos ver se nessa terceira temporada o Tyler vai ter algum tipo de redenção com a Wandinha. Eu espero muito que tenha. A mãe do Tyler eu também já não tenho muito o que dizer também. Eu acho que ela só serviu pra fazer uma ponte, né? Entre ele e a Wandinha, né? E o vilão da série, o vilão da temporada. E por falar nele, gente, o Isaac é um vilão incrível. A história dele sendo bem encaixada com os pais da Wandinha, né? Sendo bem encaixada com o passado dos pais da Wandinha. Eu achei isso muito criativo. E ele é claramente, né, uma referência ao Victor de A Noiva Cadáver e também ao Victor de Frank Winnie. Eu achei isso incrível. Ele tem presença sendo o cientista louco, ele tem uma motivação também. O roteiro também amarrando a história dele desde o começo, ali sendo o zumbi que o Feioso desperta. Cara, foi uma jogada de mestre, porque eu acho que ninguém imaginou que o zumbi do Feioso, né, o Slurp, iria ser o vilão principal de toda a trama. Acho que ninguém imaginou isso. Fora que a gente descobriu o passado, né, a origem do Mãozinha. E, cara, ele ser a mão de um psicopata inteligente foi demais pra mim, gente. Foi demais. Eu amei esse final. Eu aplaudo o esforço. Me manteve falando enquanto seu leal mão direita atirava. Acontece que ela nunca foi sua. É minha. Seus pais não me mataram por inteiro naquela noite. Fofo. Imagine a minha surpresa quando eu vi minha mão direita vagando nos corredores de Willow Hill sem mim. Agora estou completo. E eu também achei muito legal mostrarem o porquê que o Gomes não tem poderes, né? Por que ele perdeu os poderes no caso. Então deu pra vocês entenderem que nessa segunda temporada tá tudo bem amarradinho, sabe? Não tem nenhuma ponta solta. Eu também gostei que cada episódio teve basicamente um começo, um meio e um fim, né? Como se fosse uma história só em cada episódio. Eu achei isso muito legal. Eu só não gostei daquele episódio em que a Enid e a Wandinha trocam de corpo. Eu achei isso meio nada a ver. Mas eu acho que foi bom pra elas aprenderem e se resolverem, né? Sobre a terceira temporada, a gente tem 3 pontos aqui, né? O primeiro vai ser que possivelmente a Ofélia vai ser a vilã da terceira temporada, já que ela tá presa na casa da avó da Wandinha, né? E ela escreveu na parede, Wandinha deve morrer. Então, provavelmente ela vai ser a vilã. A gente também vai ter o arco da Enid, já que ela vai ficar como loba até a Wandinha resgatar ela. Então, aparentemente, ela vai ficar um bom tempo como lobisomem. E provavelmente ela vai demorar pra voltar na forma humana. E a gente também vai ter o ponto do Tyler, né? Porque ele foi embora lá com a professora, que eu esqueci o nome agora. E vamos ver se ele vai ter algum arco de redenção.
E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês assistiram a segunda temporada da Wandinha, o que, que vocês acharam, o que, que vocês mais gostaram, o que, que vocês não gostaram. Já deixa um like, se inscreve no canal. Mês que vem, gente, vai ser Halloween, então vai ter muito conteúdo legal aqui pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho!